Olá, pessoal. Boa tarde a todos pela presença de vocês. Estamos aqui com mais uma Web Inauper e hoje o assunto é muito legal. Nós vamos falar sobre alimentação saudável todos os dias, vamos falar sobre reflexões, dicas e para ajudar, né, a gente vai estar aqui com a Priscila Polimeni. Ela é nutricionista, graduada em nutrição pela Faculdade Anhembi Morumbi, é tecnóloga em nutrição dietética na Faculdade Anhembi Morumbi também, especialização em nutrição clínica pela GANEP, formação em aperfeiçoamento em nutrição aplicada à estética pelo IGPS, aprimoramento em nutrição da mulher, o IAPP, aprimoramento comer consciente, o Mindful Eating no IAPP, aprimoramento e suplementação no emagrecimento no IAPP também, possui experiência como nutricionista em consultório, atuando desde 2008. Ela visa também prevenção de doenças, reeducação alimentar, qualidade de vida, nutricionista em company, com palestrante educacional, acompanhamento nutricional em diversas empresas da Grande São Paulo. Uau! Cansei aqui só de falar, já preciso me alimentar agora, né, Priscila? Seja bem-vinda, Olá, fala um pouquinho de boa você para a gente tarde, começar essa doutor. palestra. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho aí sobre um tema que eu amo, que é a alimentação saudável. Espero poder ajudar um pouquinho aí cada um de vocês. Agradeço a Alper pelo convite, muito feliz por estar aqui. Então, Obrigada vamos lá. mesmo. Bom, Pri, eu vou falar um negócio para você. Eu, como médico, acho que todas as vezes que eu vou fazer um comitê de saúde ou falar sobre saúde, né, eu falo que o brasileiro come errado, né? O brasileiro, acho que eu falo, eu até brinco, né? E às vezes eu explico, né, que a gente tem que ver que a nossa nutrição é baseada na glicemia do nosso dia a dia. E o pessoal come tudo errado, né? Primeiro que dorme errado, né? E o dormir errado, né? A gente, por tabela, a gente aumenta o nosso cortisol e que faz o quê? Faz a gente engordar, né? A gente Aumenta a engorda. fome, né? Exatamente. E aí o brasileiro acorda, né? Aquela preguiça, não toma o café da manhã como tem que tomar, já vai um cafezinho e vai embora trabalhar. E no meio do dia, né, a pessoa começa a falar, nossa, estou com sono. Não sabe por que está com sono? Parece que está cansado, mas não é só isso, né? Aí só vai tomando um cafezinho. Chega na hora do almoço, o indivíduo está morrendo de fome. Então ele vai fazer aquele pratão, né, que a gente conhece, né, traz dos montes praticamente, e come aquilo lá. À tarde, a mesma coisa, né? A glicemia vai lá para baixo, está com sono, está cansado, dá-lhe café para ver se acorda. Chega em casa, está morrendo de fome. E aquele Aí pratão. come mais uma montanha. Uma montanha. Aí aquela montanha, o corpo fala, espera um pouquinho, eu precisava só de 2.500 calorias, você me deu 4.000 calorias. E o que eu vou fazer com essa caloria? Ele não vai jogar fora, o corpo não joga fora. O que ele vai fazer? Opa, vai para a nossa barriga, né? Então, assim, como que a gente tem que comer direitinho? Ou seja, quantas refeições devemos fazer por dia? Exatamente. O senhor colocou um ponto bem importante, que isso a gente vê muito em consultório, né? Muitas vezes as pessoas passam o dia inteiro sem comer, e aí, quando vão comer, fazem aquela refeição volumosa logo à noite, e isso atrapalha o sono. Então, realmente, né? A qualidade do sono cai muito. Aí a pessoa não sabe por que acorda cansado já também, né? Então, eu falo que a gente precisa organizar aí tudo isso, né? Então, a gente, pelo menos, o ideal é colocar as 3 principais refeições, que seria o café da manhã, almoço e o jantar, né? Sempre oriento fazer boas refeições, né, durante o dia e tentar comer menos, né? Uma refeição mais leve à noite. Isso. Justamente pela nossa digestão, por ser mais difícil, né? As pessoas também têm o hábito de jantar muito tarde, isso também é bem ruim, né? Tudo é ruim essa parte. Isso, o ideal é sempre tentar jantar até umas 8 horas da noite, né? Porque aí dá tempo de você fazer a digestão e quando você for dormir, você vai dormir mais leve, né? E Pri, esse intervalo, fora essas 3 refeições, eu dou um exemplo da minha parte. Tomo café da manhã, faço o almoço, faço jantar. Mas no meio do dia, eu como uma fruta, eu tomo um iogurte, né? Quando estou no trabalho. Agora, quando estou em casa, já faço aquela banana com granola, com melzinho, de manhã e de tarde também. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que equilibrar a nossa alimentação, não é isso? Hoje em dia, a gente, né, estudos recentes, eles orientam a gente a observar os sinais do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele fala muito com a gente. Então, eu coloco os lanches intermediários se a pessoa
sente necessidade, né? Se ela sente uma fome fisiológica, né? Que aí sim o seu corpo está pedindo alimento, né? Então, às vezes, esse intervalo da manhã, se a pessoa não sente fome, eu peço sempre para hidratar mais, né? Vai se hidratando, faz um chazinho, né? E aí, a parte do lanche da tarde, que é um intervalo maior, eu acho até bacana fazer, para não chegar à noite e estar com tanta fome, né? Então, seria até legal acrescentar mais proteína também nesses lanchinhos, né? Então, a gente pode fazer mix de castanhas também, né? Tá? Gostoso. E para a gente poder fazer esse almoço, esse jantar, né? Como é que a gente pode separar em grupos alimentares? A gente sabe que a gente tem 3 grupos alimentares, né? Que são os legumes, né? Verduras, depois a gente tem os carboidratos e as proteínas. E como a gente tem que equilibrar esse prato do almoço e esse prato do jantar? Isso, para montar um prato balanceado, o que a gente sempre recomenda? Pelo menos um alimento de cada grupo alimentar, né? Então, a gente precisa de uma fonte de carboidrato, que seria o energético, uma fonte proteica, né? Que seriam os construtores, e uma fonte dos reguladores, que entra as frutas, as verduras e os legumes, né? Então, na refeição, pensando num prato, né? A gente sempre pega um prato redondinho e divide ele. Então, 50% a gente sempre coloca uma salada crua, né? Então, sempre tem que ter uma saladinha crua e sempre tem que ter um legumes ou refogado, ou no vapor, ou na air fry com ervas, um azeitinho. Então, metade do seu prato tem que ser salada e legumes. A outra metade a gente vai colocar uma porção de carboidrato, então cerca de 25%, que seria o quê? Um arroz, ou uma batata, uma mandioca. A outra parte a gente vai entrar com uma proteína vegetal. Então, sempre, pelo menos no almoço, eu indico colocar um grão. Nem que seja em forma de salada, né? Ou feijão cozidinho, uma lentilha, um grão de bico, e uma porção da proteína animal. Carne, frango, peixe, né? Um ovo, tá? E você, nesse almoço de jantar que a gente trabalha em empresa, por exemplo, a gente não pode usar muito abusado de fast food, né? Então, acho que é nessa dica que você está dando, a gente procurar no restaurante, né? Ver aquele prato que tem mais verdura, mais salada, e depois colocar um pouco de carboidrato e um pouquinho da proteína que é Exatamente. Primeiro você monta a saladinha, né? Já deixa lá com bastante salada, que daí você já sabe que você está consumindo fibras, vitaminas, os minerais, e assim você tem menos espaço para colocar as guloseimas que às vezes tem ali, né? Um pastelzinho, né? Então bolinho. você consegue equilibrar melhor, exatamente. Então, e aí nesse sentido, na média de caloria que a gente tem que ter para cada refeição, só para o pessoal poder entender, porque aquilo que eu falei, que é excesso, o corpo vai colocar em algum lugar, ele vai colocar no fígado, vai colocar na a gordura, né, intra-abdominal, que a gente fala, que é entre a musculatura e a parede abdominal. Então, é nesse sentido. Qual é o ideal para homem, né, e para mulher realmente separar essa caloria? Geralmente a gente faz o cálculo, né, individualizado, né? Aí vai depender muito de cada caso, né? Tem pessoas que querem emagrecer, né? Então aí a gente já tem que restringir um pouquinho mais o carboidrato, né? Mas para uma pessoa saudável, né, que às vezes precisa manter um peso, né? A gente pode dividir aí que na refeição tenha de 300 a 400 calorias, mais ou menos, né? E aí uma outra dica, tudo bem, a gente falou de refeição, a gente falou de comer verdura, legumes, carboidrato, proteína. Qual a dica para a gente ir no supermercado e passar das gôndolas onde tem caloria e passar para a gôndola que a gente não precisa muita caloria? Que aí é um vilão também, né? Ir ao supermercado tem que tomar muito cuidado, tem muito produto industrializado, né? Então, qual é a recomendação, né? Procurar sempre se planejar, porque se a gente não faz um bom planejamento, a gente não consegue ter uma qualidade aí também de organizar, né, o que a gente vai comer. Então, procurar aí, em primeiro lugar, fazer um cardápio semanal, né? Então, colocar de segunda a sexta, o que eu vou consumir? Café da manhã, um almoço, então eu vou precisar do pão integral, vou precisar do arroz, das verduras, dos legumes. A partir desse cardápio, a gente já vai ter uma lista, né, de produtos para compra. Então, eu já vou sair com a minha listinha
e vou ao mercado. Procurar nunca ir também com fome, porque quando a gente está com fome, a gente acaba pegando o Impulso, dobro. né? É o impulso. Isso, e acaba pegando muita coisa que, né, Uhum. zero qualidade, né? Produtos mais de caixinha, pacotinho, né? Uhum. Então, procurar nunca ir com fome ao mercado. Sempre também procurar produtos que estão na safra, né? Que são produtos que têm Maior são de boa, quantidade, né? Maior isso, quantidade maior também. quantidade, são mais nutritivos também, né? Uhum. E o custo é um pouco mais baixo, né? Então, isso já te ajuda um pouquinho. Então, a gente hoje está na safra de agosto, né? Então, Uhum. tem a mandioca, que está na época, né? A gente tem as frutas, Alcachofra, alcachofra, o kiwi, a kiwi, tangerina, né? A couve, o espinafre, morango. o moranguinho, isso. Então, são frutas da época que estão mais saborosas e a gente paga um baixo custo por elas, né? Tá? De E a pessoa... preferência, pode falar, continua. de preferência também sempre observar, né, os ingredientes, a lista de Uhum. ingredientes. Quanto menor essa lista, melhor o produto, Sim. tá? Começa a aumentar aqueles nomes estranhos que a gente nem sabe o que Uhum. que é, provavelmente é toda a química, né? O Uhum. conservante, estabilizantes. Isso. Então, procurar sempre listas pequenas dos ingredientes, tá? E também tomar cuidado aí com agrotóxico, né? Esses produtos que são ricos em agrotóxicos, se Você puderem indicaria também. mais orgânico. Apesar de ser mais caro, o orgânico seria melhor nesse sentido, né? E principalmente é aqueles que a gente sabe que são ricos, né, em agrotóxicos, que seria o Uhum. tomate, o pimentão, né, o morango. Então, pelo menos dá preferência para orgânicos para esses alimentos, E a parte né? de proteína, que a gente vai no supermercado lá, tem o peixe, tem a carne, né? Então, frango. Qual é a maior indicação para você falar assim, ó, eu posso ficar tranquilo que aqui eu não vou ter um ganho de peso exagerado, eu vou ter um ganho de peso adequado e uma nutrição adequada. Qual seria melhor nesse sentido, então? Sempre preferir, né, cortes de carnes que são mais magros, né? Então, Uhum. os cortes de carne vermelha que são mais magros seria coxão mole, coxão duro, patinho, alcatra, o músculo, né? Esses cortes já não tem aquela gordura, então seria preferível comprar esses tipos de cortes. O frango, o melhor seria o filezinho, né, do Uhum. frango, que a coxa, a sobrecoxa já tem aquela pele. Então, ali também já tem a gordura. E o Uhum. peixe, né? Que o peixe, É. nem o salmão. O salmão é um peixe gordo, mas a gordura do peixe ele é muito mais saudável do que da carne vermelha. E fugir daquela gôndola que tem Os amendoim, amendoim embutidos, japonês, né? e Salgadinhos, fandangos, né? Outro dia eu estava falando é, com o pessoal, eu como pediatra, né? Eu pegava muita criança quando eu fazia ambulatório, muita criança inchada. E aí eu falei, tem muito estranho. A gente começou a falar com os nefros, para fazer, Gilberto, você sabe quanta quantidade de sal que tem aquele pacotinho de fandangos, por exemplo? É a quantidade de exato, sal que precisa da criança em 24 horas. E se a criança está comendo muito fandangos, ela vai ter hipertensão, porque o rim não vai conseguir eliminar aquele sal, ele vai começar a descompensar, vai começar a reter líquido, e a criança vai inchar e vai ter uma glomerulonefrite. Né? E a com partir daí certeza. eu falava, pô, gente, tem razão, né? Tem razão. A mesma coisa com a Coca-Cola. A Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola, acho que, se não me engano, são 10 colheres de açúcar, se não me engano, É os últimos dados. gritante. Né? É como se Sim, você injetar uma bomba de glicose glicose. na veia É. direto, numa garrafa, numa latinha de Coca-Cola. A Então, gente eu acho chama que de calorias vazias, né? isso, Não tem exatamente. nutriente, Não tem né? Só tem nutriente. caloria e sódio, né? E outra coisa que é importante a gente falar, né? Quando a gente vai almoçar ou jantar, o acompanhamento de líquido é adequado ou não? Ou quando tem que tomar líquido na refeição? Olha, a gente não recomenda tomar uma quantidade excessiva de líquido, né? Que não seja gaseificado, então que não seja refrigerante, Uhum. sucos de pacotinho, né? De Natura, preferência né? que seja água, Água? né? Então, pelo menos uns 200 ml, um copinho pequeno, é indicado. Até Tá bom. facilita um pouco na digestão. Mais do que isso, né? Tem gente que acaba tomando 2, 3 copos, né? Até Ou a mais. garrafa, né? Você vê o pessoal comer, pega aquela garrafa grande de Coca-Cola para dividir com o pessoal e vamos Aí embora, né?
Aí não é legal porque você dissolve, né, o suco gástrico, vai dilatar o seu estômago, vai prejudicar toda a sua digestão, né? Já falando de líquido, né? Aproveitando que a gente está falando de líquido, aqui dentro da Alper, a gente já tem principalmente porque o pessoal tem dificuldade de tomar água, né? Tem uma dificuldade, o pessoal não sabe quando tomar água. E a gente usa, né? A gente tem já uns folders, a gente coloca nos banheiros para informar a pessoa como tem que se hidratar, olhando a coloração da urina. Então, ela olha a urina e vai hidratando. Esse é o mundo que a gente não é o ideal, não é o ideal, a gente sabe que não é o ideal, né? Não sei se no meu cálculo que eu estou fazendo, normalmente eu falo para o pessoal, para pessoas tem que ser de 30 a 50 ml, multiplica pelo peso, você vai ter o total de líquido que você vai ter para tomar naquele período. E aí você vai dividir nos horários que você vai tomar, 450 ml, 300 ml, assim, enfim. Mas, se você não tem a dificuldade do cálculo, ao urinar, né? Na hora que você vai fazer, você já vê a coloração, você sabe se está hidratado ou não. É mais ou menos dessa forma, Pri? A gente também orienta, né, sempre observar, né, não só a urina, como as fezes também. As fezes também, que a fezes também, você fica ressecado, você está desidratado, né? Então, se você tomar bastante, porque 90% do nosso corpo é água, né? Então, se você não toma líquido, o intestino fica ressecado e você tem uma dificuldade maior para eliminar o bolo fecal, né? Evacuar, sim. Então, são as duas formas da gente descobrir aí se a gente está ingerindo pouca água, né? Então, a coloração da urina sempre tem que estar mais amarelinho cristalino, né? Se está mais amarronzado, já é um sinal que você está tomando pouca água, né? E exatamente isso. A água, nosso corpo é formado por água, então ela tem um benefício muito importante, né? Então, ela ajuda a controlar a nossa temperatura corporal, né? Ela vai ajudar o nosso sistema imunológico a transportar as vitaminas, os nutrientes, os resíduos através das fezes, né? E a falta da água também, o nosso corpo ele também sente, né? O corpo ele dá uns sinais. Então, aquelas câimbras, né, com frequência, dor de cabeça, falta de concentração, a constipação intestinal podem estar ligados também à falta da água, né? É porque eu expliquei até para o pessoal, principalmente o pessoal que toma bebida alcoólica, no dia seguinte está com enxaqueca, eu explico, gente, a bebida alcoólica, ela desidrata você. Desidrata, tem dor de cabeça por quê? Porque o nosso cérebro tem as meninges, né? E as meninges têm trabéculas, né? Como se fosse uma segurança, amortecedor no cérebro. Se está desidratado, o cérebro faz assim, puxa para baixo. Se puxa para baixo, ele traz a meninge junto. Se traz a meninge junto, você vai ter dor de cabeça. Então, a gente tem que estar hidratando sempre. Então, a desidratação é um sinal importante, né? Dor de cabeça que você falou também é um sinal de desidratação. Então, a gente tem que tentar hidratando para poder melhorar essa absorção e o corpo realmente responder melhor, né? Sim, e aí mais ou menos o cálculo seria esse mesmo, né? 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, 35 vezes seu peso vai dar 2 total de líquido que você tem que tomar no dia e divide por uma hora que você vai tomar, né? Isso, a gente recomenda pelo menos que metade. Vamos supor que você tem que tomar 2 litros. Então, 1 litro tem que ser de água in natura e a outra metade a gente vai somando, né? O leite, o suco, uma água de coco. Só não entra nessa soma o nosso cafezinho preto. Esse não entra. Esse não entra, ele não entra. Outra coisa que é importante em relação à fruta, você falou de suco, né? Na nossa parte médica, principalmente, a gente prefere você consumir a fruta in natura do que o suco, né? Por causa da quantidade de açúcar que é produzida da frutose, né? Explica para o pessoal como é que é essa diferença entre o suco que a gente faz e a fruta in natura na parte nutricional. Uma que quando a gente consome a fruta, né, na forma in natura, a gente consegue ingerir também mais fibras, né? Então, você comer uma laranja, né, você vai estar consumindo a fibra dela junto. Agora, quando você vai tomar um suco de laranja, você não utiliza só uma laranja somente, né? Então, às vezes são 4, 5 laranjas. Então, você vai estar tomando, além de um suco concentrado, né, de frutose, você acaba tirando toda essa fibra, né? Exatamente. Então, o benefício é consumir as vitaminas, mas também as fibras que estão nas frutas, né? E aí você tem mais saciedade quando você consome a fruta, porque é uma que você mastiga, né? E o suco você acaba engolindo, né? Então, você acaba tomando muito mais o suco do que comendo uma laranja, né? E a maçã, por exemplo, além dessa parte de fibra, ela também ajuda a limpar os dentes, né? Muita gente não sabe isso, mas a maçã também, ela funciona também como
uma escova, entre aspas, de dente, porque a maçã ajuda a tirar todos os resíduos que estão a mais no dente, né, também. Tem essa parte também funcional também da fruta. É recomendado uma maçã por dia, ajuda na longevidade, né? Parte de diabetes também auxilia bastante. E é uma opção quando não consegue escovar o dente em seguida, exatamente, né? Após o almoço. E a gente está falando de fibra, né? Qual a importância das fibras, então, com relação à nossa dieta, no nosso dia a dia? Qual a importância das fibras no nosso dia a dia para a gente poder ter uma vida tranquila? É bem bacana falar sobre a fibra, né? Que muita gente, às vezes, não consome nada de fibra durante o dia, né? Não consome. Às vezes, nem uma frutinha durante o dia a pessoa consome. E a fruta é muito importante porque ela tem uma função. Quando a gente consome algum alimento integral ou alguma fibra, um farelo de aveia, a chia, que eu gosto bastante de indicar, que ela tem ômega 3 também, né? Então, o farelo de aveia, a linhaça, a gente tem uma infinidade hoje de fibras, né? Quando a gente consome... eu sou suspeito, porque eu gosto de fazer aquele mamãozinho, cortar essa mamão normal, né? Formosa, que a gente chama. Você coloca a chia e coloca também granola. Uma delícia. Gostoso, então. E aí, quando a gente está consumindo esse mamão com a chia, o que a gente está fazendo? A gente está retardando, né, o nosso processo de digestão, porque a fibra ela dá uma estufadinha no nosso estômago. Com isso, a nossa digestão também fica mais lenta. E com isso a gente não tem aqueles picos de glicose, né? Então, para um diabético, é bem interessante colocar fibra no plano alimentar. A fibra também vai ajudar a reduzir a absorção do carboidrato, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Então, para quem tem colesterol, também é indicado consumir fibras diariamente, tá? E a fibra, então, aumenta a nossa saciedade, né? Ajuda no trânsito intestinal, regularizar o nosso trânsito intestinal. Então, quem tem constipação, sempre associar a fibra com a água, né? E a gente pode usar a fibra em qualquer preparação, né? Numa salada, por cima do iogurte, do mamão, né? Na vitamina, a gente pode acrescentar uma colher de farelo de aveia, né? Então, já é uma forma de você estar acrescentando. E é tão pouca quantidade e é gostoso, que a gente precisa, né? e é saboroso, né? Então, e outra coisa, a gente falou de tá falando de alimentos, né? De fibra. Fora essas frutas, qual outras frutas você pode indicar que tem a fibra também? Ou verduras que tenham mais fibras também, para a gente poder nos ajudar? O mamão, né? Para quem tem constipação, mamão é ótimo, a papaina auxilia bastante. A ameixa seca também, né? Manga tem bastante fibra também, né? A gente pode usar a maçã com a casca, né? Que a maçã tem os dois tipos de fibra. Então, com a casca auxilia a soltar o intestino e sem a casca prende. Aí a gente usa para prender. Tá? A gente usa muito aqueles sucos verdes, né? Que vai a couve crua, né? Então, qualquer folha verde escura, né? Qualquer folha, na verdade, ela vai ter um teor de fibra alto, né? Então, alface, couve, espinafre. Então, a gente pode utilizar nesses sucos verdes a couve com o mamão, o abacaxi, né? Colocar um limão espremido, um pedacinho de gengibre, bate tudo. E não coa, certo? Para não tirar as fibras. Porque se você coar, você vai tirar as fibras aí. Né? Então, mantém a fibra. Ainda a gente pode colocar também uma colherzinha de chia ou de farelo, né? Para aumentar esse teor. Né? Que a indicação são 2 colheres de sopa por dia da fibra, né? Então, a gente pode usar uma de manhã. Tem muita gente aí que vai fazer essa sua dica aí importante, viu? O pessoal vai gostar bastante disso daí, viu? Acho importante. Sim, e assim, no nosso dia a dia, em nosso dia a dia, né? A gente falou das fibras, falamos da água, falamos do que é composto o nosso alimento. Quais são as trocas saudáveis que se poderia dar do nosso dia a dia, né? Troca saudável, né? Porque eu vou trocar esse alimento para esse daqui que é melhor, né? Como a gente pode fazer esse estudo para cada um? Hoje em dia a gente tem bastante opção aí, né? Que são mais saudáveis. Então, vamos supor, trocar um embutido, né? Um salsicha, linguiça. Vamos tentar colocar mais o filé de frango, um atum, um ovo, né? E deixar esses alimentos um pouco de lado, porque tem gente que consome toda semana, né? Muito, né?
E o pessoal não sabe o perigo que é, né, também, né? Pois é. A gente não sabe a origem que ele veio, porque É todo uma embutido mistureba, né, é de uma mistura do que resíduos. sobrou. É uma mistura do que sobrou. Então, eles pegam, moe osso, moe carne, que sobrou, moe gordura, monta lá a Gordura, salsicha, vísceras, né? monta Vísceras, gente. vísceras. A gente não sabe como é que está aquela víscera. Na víscera pode ter bactéria, pode ter um montão de coisa lá dentro, Exatamente. né? E mistura tudo e faz o salame, faz a mortadela, faz a salsicha, né? E assim por diante. Então, Presunto. isso que você falou é importantíssimo, né? Ratificar realmente, ó. Vamos trocar isso por outra coisa. Então, aí que você pode dar nossas dicas com relação à substituição. Exatamente. Que nem o arroz branco, né? Que não tem Uhum. fibra nenhuma. Vamos tentar acrescentar de 2 a 3 vezes na semana um arroz integral. O arroz 7 grãos é delicioso. Tem bastante grãozinho, sementinhas, né? Então vamos tentar experimentar coisas, produtos novos, né? Quem sabe às vezes a gente gosta e passa a consumir com mais frequência também, né? Então um arroz integral, a farinha branca que também não é, né, tão bacaninha aí, tentar passar para farinha integral ou farelo de aveia, né, tentar colocar também esse tipo de fibras aí, de farinhas mais saudáveis, substituir esses sucos de pacotinho, né, de saquinho aí, Garrafinha. isso, por suco mais, né, integral, aqueles sucos de uva, de laranja, ou a polpa da fruta mesmo, fazer um suco em casa, caseiro, tá? Trocar esses caldo quinor, né? Sazon aí, pelo alho, cebola, as ervas que já vão dar um aroma, um sabor, né? E já perfuma no nosso prato também, né? Esses caldo quinor tem um teor de gordura muito alto e as pessoas nem fazem noção, Sódio né? também, né? Sódio também, né? Para quem é Muito hipertenso é sódio. um venenoso, né? Hipertenso, Exatamente, principalmente. colesterol hipertenso, né? Então, tentar tirar, não comprar, né, esses tipos de alimentos. A sopa de pacotinho, a mesma coisa. Nossa, isso é Fazer pior ainda. uma sopinha mais caseira, né? Trocar o E açúcar branco, né, pelo açúcar mascavo. A gente tem o mascavo, açúcar de coco, que é delicioso também, ou demerara. Então, demerara, eu são ia falar de demerara para você. isso, são substitutos maravilhosos aí que a gente encontra hoje com facilidade, né? E fora isso, né? A gente falou dos lanches, né? Você falou do lanche da manhã, do lanche da tarde. Dicas de lanche que a gente possa fazer. Eu tenho esse meu lanchinho aí que eu faço com a minha fruta, com meu granola, mas tem outras dicas para a gente, por exemplo, para a gente poder incrementar um pouco mais esse lanche? Que nem nesse lanche aí do senhor, colocaria um mix de oleaginosas, né? Umas 30 gramas de castanhas, de nozes ou amêndoas, Legal. ou um mixer mesmo, né? Porque aí a gente já tem a fruta, tem a fibra e a gente está colocando uma gordura de boa qualidade. Então, essa oleaginosa já vai te dar uma saciedade também maior, tá? Então, eu sempre associo a fruta ou com alguma fonte de gordura, então oleaginosas, ou pedaços de coco in natura, que o É coco bom, também né? tem uma Gostoso. gordura saudável, né? Isso que ele Ou está a falando, fruta, gente, isso é importante que a Pi está falando. Aquela ela está falando de gordura boa, não é o LDL, tá? É o o HDL. É HDL. HDL, porque ele ajuda a combater exatamente o acúmulo, né, de gordura nas artérias, nas veias. Então, é isso que é importante. Então, o que ela está falando vamos procurar alimentos que tenham gordura boa, né? Isso, É isso que são você está falando. saudáveis para o nosso corpo aí, né? A gente tem o abacate também, que tem uma excelente gordura, né? O coco, as gorduras das castanhas, né? Mais a castanha do Pará aí, né? Então a porção seria 30 gramas. Ou associar a fruta com alguma fonte de proteína. Então a gente pode colocar a fruta com iogurte, então um mamãozinho com iogurte e a chia, e umas lascas de coco por cima, ou umas lascas de amêndoas, que aí fica bem completo. A gente tem a proteína, né? Tem a fibra, tem as vitaminas que estão na fruta, né? E tem a gordura. É melhor do que a gente, às vezes, colocar só as bolachinhas, que só tem carboidrato, e logo a gente vai estar com fome de novo. Então, a gordura e a proteína, a digestão, ela é um pouco mais lenta, então te sacia por mais tempo aí. Então, é bem legal. Agora, a gente falou, né, de segunda a sexta. Aí chega o final de semana, né? Aí o final de semana o pessoal acelera mais ainda, né? Põe o pé na jaca, como a gente fala, né?
Aí come tudo, bebe tudo. Como a gente tem que se policiar no final de semana, porque as oportunidades são vastas, né? Que nem você falou do supermercado. Exatamente. Se eu tiver com fome, vou no supermercado, eu vou comer aquilo que me chamou a atenção, eu vou comer. Como é que a gente faz para driblar também o final de semana, onde a gente tem uma gama enorme de alimentação não saudável, entre aspas, aí? Exatamente, é onde o pessoal mais erra, né? Já começa na quinta, sexta, sábado, domingo, né? Então, o que que a gente orienta, né? Tudo é um equilíbrio. Eu falo que a gente tem que achar esse equilíbrio no nosso dia a dia. Comer é um dos prazeres da vida, então a gente não precisa se restringir, né? Abolir de comer o que a gente gosta. Então, a gente sempre fala os 80-20. 80% eu tento ser regrada, e esses 20% seria, às vezes, uma festa que eu tenha, né? Eu estou com vontade de comer uma pizza, né? Então, a gente coloca de 1 a 2 refeições livres durante a semana, Tá. tá? Então, poderia ser uma no meio da semana, vamos supor, uma quarta noite, eu vou comer uma fatia de pizza, e no domingo que eu sei que eu tenho um aniversário, seria uma outra refeição livre. Mas Perfeito. são refeições, não é o dia Não é o dia inteiro. inteiro, vai começar fica o dia inteiro, né? Exatamente, não é o dia todo. E Organizando não tem organizando dá problema. certo, né? Outra coisa que eu ia falar, né? Normalmente a gente tem que pensar também no café da manhã. O café da manhã que a gente faz normalmente seria aquele café com leite. Aí eu vou falar para você, você vai dizer como a gente está fazendo certo e errado. É aquele pão na chapa ou pão com queijo branco. Estou falando pão. Uhum, Poderia substituir isso, por exemplo, por um ovo mexido, que é melhor do que em com relação ao pão? certeza. Como é que a gente pode equilibrar esse café da manhã para a gente começar o dia bem, para o corpo não estar, está faltando energia, por exemplo? Então, o que que a gente sempre, né, vai montar um Uhum. café da manhã saudável? Vamos colocar um carboidrato, né? Então, em vez do pão francês, vamos tentar variar com pão integral, ou fazer a crepioca, né? Que também Uhum. vai o ovo junto. A gente pode colocar um pouco de farelo de aveia junto nessa tapioca, para não subir aquele índice glicêmico, né? Que a tapioca é a goma da Uhum. mandioca. Sim, Então, o sim, sim. pessoal tem que tomar muito cuidado, porque às vezes falam que a tapioca não engorda, mas tomem cuidado, Opa, que a opa. tapioca engorda muito mais que o pão até, né? Tem muito mais calorias, muito Muito mais mais caloria. carbo e não Uhum. tem fibra, tá? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, quem gosta da tapioca, faça a crepioca. Então, utiliza 2 colheres de sopa da tapioca e acrescenta 1 colher de sopa do farelo de aveia ou de chia. Ah, legal. Lembra da Uhum. fibra? A fibra Sim, ela sim, sim. bloqueia, né? Essa absorção, né, desse açúcar, né? Então vai bloquear a absorção aí dessa glicose, vai Uhum. deixar ela mais lenta, Tá. absorver mais lenta, né? Substitui, então, tira o pão e entra com esse tipo de alimentação. Isso. Aí coloca um ovo, né? Mexe tudo, a tapioca com farelo, um pouquinho de sal Nossa, e muito leva na bom. frigideira. Então, Café com já leite não tá recomendado também, né? Café com leite. Ou se está? for um leite desnatado, né, de Desnatado. preferência, né, cuidado com Tá. açúcar, né, então as pessoas também às vezes Uhum. adoçam, né, um teor de açúcar aí muito alto, né, então procure sempre tentar reduzir o mínimo possível de açúcar, né, um açúcar de boa qualidade, um Uhum. demerara, um de coco, ou no lugar do leite poderia ser um iogurte também, um iogurte Tá. batido com uma fruta, Uhum. né? Um iogurte com a frutinha picada também, às vezes O iogurte coisas está falando aquele geladas, natural, né? Não é aquele Danone, Danoninho, né? né? Aquele de copinho, que é só leite e Só fermento. leite e fermento, só. Fermento, sem Uhum. açúcar, sem nada. E aí a gente coloca uma frutinha, né? Para dar um gostinho. Se quiser colocar um pouquinho só de mel também, Uhum. né? Queijo Aí branco coloca um também. Queijo branco pode entrar queijo nessa lista. branco, sim, com certeza. Os queijos mais branquinhos são os melhores. O cottage, uma ricota Uhum. com ervas, né? Então, sempre de manhã também procurem colocar uma proteína. Então, a proteína do ovo, do queijo, do iogurte. Isso vai te saciar muito, né, ao Tá. longo do dia. Vai te evitar ficar sentindo fome tão rápido, né? Legal. Tá? Fazer o wrap também, pegar aquele Sim, rapidez sim. É. integral e às É vezes um bom, é patezinho de gostoso. atum ou um patê de frango, né? Também você já está conseguindo colocar uma proteína aí, ou a própria ricota, né?
Gente, vocês estão vendo, né? Então, a gente tem muita alternativa, basta a gente sentar e querer fazer, né? E Então, procurar sempre colocar uma frutinha de manhã também, não esqueçam da sim. frutinha. A fruta é Tá? Um importante. pouquinho de farelo ou de chia. E aquele pessoal, né? Vou dar uma outra. Tem duas turmas que eu acho que é importante. Aquele pessoal que está começando a fazer uma atividade física, então aquele que vai fazer aquela caminhada, e aquele pessoal que já faz atividade física, né? Ele vai ter que mudar muito a sua dieta ou não? Aí depende de cada caso, né? Tá. Se é uma pessoa que quer perder peso, Isso, é né? sedentário, vai começar a caminhar, por exemplo. Isso, então é uma caminhadinha leve, né? De meia hora, 40 minutos. Ele até pode fazer em jejum, porque o jejum é uma estratégia para você usar, né, a sua reserva de energia como para consumir, né? Para consumir, para tirar aquela gordura que está parada lá. Então, se às vezes for um aeróbico, né? Só a caminhada, uma bike, né? A pessoa acordou de manhã, às vezes, se não tem essa necessidade, pode tentar fazer em jejum para dar uma acelerada aí no metabolismo a queimar um pouquinho mais rápido, né? Agora, se é uma pessoa que já tem um peso saudável, né? Mas que faz o aeróbico e faz a musculação, um crossfit, onde o gasto de energia é bem alto, né? Ela fica às vezes mais de uma hora na academia, aí seria legal consumir um pré-treino, né? Então a gente pode fazer um shake com whey, a banana que entra como um carbo aí bacana, o cacau que também dá energia, então faz um shake, ou então consome um lanche natural, ou o próprio café da manhã, né? Então precisa no pré-treino dessa pessoa ter um carboidrato. Uma banana, às vezes com pasta de amendoim, tá? Que aí sim ela vai ter energia para poder consumir naquela atividade física que ele tem só para aquela atividade. Ela não vai guardar a energia, ela vai consumir só naquela atividade. Né? Principalmente na musculação, né? No crossfit, né? Que a atividade é mais intensa, então seria legal colocar sempre carboidratos. Pri, aqui a gente está fazendo, né? Porque a gente voltou de uma pandemia, a gente voltou está numa flexibilização, então muitas pessoas não foram procurar médico, não foram procurar nutricionista, nada, né? Então a gente está numa fase agora que eu falo para as empresas, né? Que a gente tem que fazer um check-up realmente para ver como é que está o nosso corpo, e cada um, que você falou, cada um é cada um. Eu tenho uma constituição física, minha altura é X, meu peso é Y, e a partir dali eu vou ver o meu IMC e vou ver se meu perímetro abdominal também, para ver se eu estou adequado ou não e que exames eu vou pedir. Qual a sua dica para você orientar essa população, além do médico, né? Procurar um profissional nutrólogo ou nutricionista para poder realmente fazer um cardápio para a pessoa e para poder orientá-la melhor, da melhor forma possível com relação à sua dieta e realmente ter uma qualidade de vida melhor e mental também. É sempre importante, né, procurar um profissional até para orientá-lo melhor. Então, através dos exames bioquímicos, né, de sangue. Então, sempre em cada consulta, pelo menos a primeira consulta, trazer, né, os exames para a gente ver colesterol, triglicérides, né, conhecer um pouquinho como está esse organismo. E aí, através de cada objetivo, né, se às vezes é perda de peso, controle do diabetes, que também tem bastante gente que vem nos procurar para controlar mais essa glicose, né, essa glicemia. Então, a gente, através disso, a gente vai montar um plano alimentar específico, né? Então, ver as suas necessidades, a gente faz a bioimpedância para ver seu percentual de gordura, de massa muscular, e aí sim a gente vai montar um plano alimentar específico para o seu caso, né? Sim. Então, cada indivíduo é individual mesmo. É individual mesmo, não tem como. Ah, minha vizinha fez essa dieta, é boa. Não vai fazer porque não vai dar certo. São necessidades diferentes, né? Assim como o homem é diferente do corpo da mulher. Exatamente, né? Exatamente. E aí, assim, para finalizar, o que você dá de recado para o meu povo que está aqui? E aí a gente vai começar a fazer vou ver as questões que o pessoal está mandando aqui no chat. O que você recomenda para o pessoal? Qual a sua orientação realmente? Finalizando aqui o nosso bate-papo aqui, dessa parte nutricional aí de reflexos e dicas. Certo. Eu sempre procuro orientar que as pessoas tenham esse planejamento, né? Essa organização. Comecem por aí, tentar organizar o dia a dia de vocês,
porque aí já é meio caminho andado. Você pode ter certeza que você consegue ter mais disciplina, né? Porque aí você já tem os alimentos em casa, fica mais fácil, né? O simples, ele super funciona, então não precisa você querer fazer grandes cardápios, né? Você tendo o seu arroz, feijão, uma proteína, uma saladinha, né? Um legumes, Já já é bom caminho basta para o seu andado, já é bom caminho organismo. andado. E a Exatamente. quantidade, né, Pris? Você falou muito bem, a Ah, sim. quantidade. Aí A gente vocês não vêm em pode, mim, marcam uma consulta para a gente montar um plano não, alimentar. não vamos atropelar, porque às vezes o pessoal vou comer arroz, vou comer feijão, né? Não é por aí, né? Não, tudo equilibrado, né? Montar bonitinho aí com as suas necessidades, né? E sempre lembrar, né? De descascar mais e desembalar menos, né? Que é isso que É a gente verdade. precisa, né? Que é Eu isso que sou o ainda nosso corpo. eu sou do tempo ainda, porque assim, que a gente gostava de ir na feira, né? Porque a feira, eu acho que é o melhor lugar, supermercado, para a gente poder comer qualquer coisa, até Com carne, até certeza. peixe, né? Porque tem muito peixe na feira, né? Sim, Então, você fresquinho. tem tudo fresquinho, verdura, fruta, legumes, e o preço também é diferente do supermercado, é Opa! totalmente diferente, entendeu? Então, acho que uma dica da gente é poder voltar realmente ao passado, né? E reviver esse momento de você procurar É uma uma feira. Eu ia para delícia. minha mãe pequena, a gente ia lá, minha mãe comprava fruta, mas saía o carrinho lotado. Hoje, o supermercado não, né? Conforme a gente está indo, você vai no supermercado, cada vez menos você está saindo com menos coisa do supermercado e É mais coisa, verdade. mais caro está ficando, né? Então, acho que é Com por aí que a certeza. gente tem que pensar, viu? Pri, agora eu vou fazer umas perguntas para você aqui, tá? Tem Tá muita ok. pergunta técnica agora, viu? Vamos ver. Olha, vamos lá. Maçã batida com limão e 2 colheres de aveia. Isso como café da manhã é bom para baixar os triglicérides? Maçã batida com limão? Um limão. Eu nunca ouvi Nossa, falar, essa viu? Essa é também nunca novidade para mim. vi. Olha, a maçã é uma fruta que tem bastante fibra, né? Sim. Então, ela vai te auxiliar aí na saciedade também. E não tem carboidrato, Não tem né? carboidrato, né? Mas Ajuda. não que ela especificamente vá Uhum. reduzir o triglicérides, né? Vamos lá. Posso misturar o psyllium numa crepioca? Faz o mesmo efeito? O psyllium pode, Pode, né? sim, pode. Aqui é uma pergunta legal. Alimentos congelados perdem qualidade nutricional? Então, é aquilo lá, né? A gente chega do supermercado e já põe para congelar e fica lá um tempão lá na geladeira, né? Não, até existe uma técnica de branqueamento, né? Cada Tá. legumes tem um tempo que Um você tempo. deixa cozinhando e retira, coloca na água gelada e leva para congelar, né? Uhum. Então não perde as propriedades, não. Eu congelo muita coisa em casa e Tá. funciona. Tá? Você também faz pratos também, já deixa congelado para você comer durante a semana? Sim, com certeza. Isso facilita muito a vida quando a gente chega cansada, que a Sim. gente não quer ir para a cozinha. Então, você já deixa uma sopinha, já deixa uma marmitinha já E evita o congelada. iFood, né? E evita o iFood, Eu nem tenho né? iFood no meu celular, Então, eu para também eu começar. já agora ultimamente eu estou fazendo mais comida caseira realmente, né? Mas assim, acho que é importante esse recado que você está dando com relação à parte de congelar. Isso é importante. A gente pode fazer um cardápio, congelar, né, e deixar lá e você não fica perdido com relação à alimentação. Não, e facilita muito o nosso dia a dia, viu? Legal. Outra pergunta aqui. Faço musculação e minha maior dificuldade é reduzir o carboidrato e manter o ritmo de treino. Meu objetivo é definição muscular. Aí Aí é precisa um depoimento. realmente balancear bem aí as quantidades, né, as proporções aí do cardápio dele, né, de carboidratos, né, precisa ver se ele está usando algum suplemento também, né, também pode auxiliá-lo, né, É então porque às vezes pode carboidrato não tem ser como, né? Se você exagerar no açúcar, no pão, é, aí você vai consumir 70% carboidrato. é alimentação, né, então pode Alimentação. ser que alguma coisinha aí no Tá cardápio fora do dele cardápio possa dele que estar tá errado. errando, É. Aqui tem outra pergunta. Vamos lá. Trabalho e cozinho para a semana e deixo congelado. E também utilizo muitos alimentos congelados. Frango, que preparo no air fry. Então, aqui ela está fazendo o que você recomendou agora, né? Preparar durante a semana a Exatamente. alimentação e aí aos poucos você vai colocando no seu dia a dia a alimentação sem precisar usar o iFood. Exatamente. Vão tentando aí organizar, ter os alimentos em casa, porque já é uma mão na roda, né? Você já tem ali, então você já faz a mais, já congela,
já deixa pré-preparado para quando chegar à noite já só finalizar também, né? Então, essas coisas ajudam sim. Aquela outra pergunta é legal, eu vou complementar mais um pouquinho, tá? A gente tem aquele adoçante, o adoçante normal e o adoçante que vem da cana-de-açúcar, né? Tem os dois. Então, ele está perguntando, adoçante ou o açúcar demerara ou mascavo? Qual a melhor opção? Aí vai depender, né? Se não é um pré-diabético, né? Se fosse um Sim. pré-diabético aí mais controlado, até o açúcar de coco em pequenas doses, a gente até recomenda porque ela ajuda, né? Não dá aqueles picos de glicose, né? Mas o melhor seria um adoçante, se a pessoa não é diabética, né? Eu não indico adoçante, eu indico mais ou açúcar demerara ou mascavo. O mascavo ele fica um resíduo. Então, às vezes as pessoas procuram mais o demerara, né? Que não tem aquele resíduo da cana. Tá? A Kátia está perguntando, a Kátia que fez a pergunta dos congelados, né? Ela está perguntando aqui, aqueles frangos congelados que vêm temperados da Swift, Seara. Então, ela está referindo aí. Eu também falo assim, ali tem muito conservante, né? Tem muita para ficar congelado, muito sódio para poder manter aqui, porque vocês não sabem, mas o sal, né? O sal grosso ou o sal que eles colocam, ele é para manter, para não apodrecer aquele alimento. Então, por isso que eles fazem um conservante natural. Né? É um conservante natural, que é o sal. Então, aqui, realmente, você vai ter uma concentração muito grande de sal, né? Com certeza, sim, não. Procura comprar sem tempero e você usa os seus temperos em casa, né? Usa as ervas, usa um alinho picadinho, um alecrim, uma salsinha, né? E aí você coloca o seu salzinho, vai ficar muito mais saudável, com certeza. Mais uma pergunta aqui, o Anjo está perguntando. Sim, eu uso whey, aquele treino que a gente falou lá atrás, tá? Ele usa o whey pré-treino, cafeína, arginina, dilatex e creatinina. O whey ele pode usar sempre pós-treino. Aí ele falou que ele usa como pré, né? Então, seria legal a proteína no pós-treino e a creatina também. Pode ser usada junto com o whey. Isso. Tá. Muito legal. Eu acho que não tem mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Manda bala aqui. Vou dar mais 5 minutinhos, que o nosso tempo já está quase acabando. É bastante, né? O tempo é curto, mas a gente tem muita coisa para falar até. A alimentação é grande, né? Então, tipo, tem muito assunto. Tem muito assunto, né? E a gente trabalha no nosso dia a dia. Eu sempre fico pensando, pessoal, preciso indicar isso aqui, preciso falar isso aqui. Porque a gente vê muitas doenças crônicas, né? Principalmente diabetes, obesidade, hipertensão, 90% delas é relacionada à alimentação. Então, a gente sabe que você comeu errado, então você tem chance de ser obeso. O obeso, devido ao cúmulo de carboidrato, ele vai começar a acumular aquela alimento, vai começar excesso nas artérias, é um anti-inflamatório, o carboidrato é um anti-inflamatório, aliás, né? Importante. Então, ele começa a detonar as artérias ficam obliteradas, a artéria obliterada faz com que o coração trabalhe muito mais, então você começa a ter pressão alta, né? Sobrecarrega, pode ter hipertensão, e aí você pode ter um infarto, pode ter um AVC e assim por diante. Então, eu acho que a importância de você fazer uma alimentação regulada, uma alimentação legal, você está fazendo uma prevenção de doenças crônicas, né? Então, aí você mantém o seu peso saudável também e previne todas essas doenças. Exatamente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você procurar o médico para ver como é que você está a sua saúde, né? A partir daí, o médico fala, não, você precisa mudar a sua dieta, né? E procurar o profissional nutricionista, né? Procurar você, por exemplo, para poder, junto com... Porque daí o que acontece, né, pessoal? O médico falando que você é hipertenso, a gente não tem aquela sabedoria toda, a gente sabe que tem que evitar o sal, mas nada melhor do que o profissional nutricionista para poder falar, não, aqui você vai poder comer, aqui você não vai poder comer, aqui você pode colocar sal, aqui você não precisa colocar sal e assim por diante. Da mesma forma, o diabético. A partir do momento que faz o diagnóstico de diabetes, tem muita coisa para o diabético fazer. Além da atividade física que ajuda, tem a alimentação também. E tem, como a gente falou aqui, né? Alternativas, né? Troca saudável que o diabético pode fazer, porque às vezes a pessoa fica com vontade, não pode, mas ele pode ter uma alternativa para poder suprir aquela necessidade, né? Então é isso, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que fazer. São duas áreas que estão concorrentes, né? Então a gente tem que estar sempre um conversando com o outro, né, para ajudar a pessoa a ter uma saúde
física melhor e uma saúde mental melhor, né? Tudo mexe com isso. Tudo é um conjunto, né? Tudo Tudo é um está conjunto. interligado. Exatamente. Né? Outra coisa, eu vi um assunto legal sobre a melatonina e que o pessoal, né, se a gente está com dificuldade para dormir, a banana, umas 2 horas antes, ou um cacho de uva antes de você dormir, também ajuda a produção da melatonina. E o kiwi também, tá? Kiwi também, né? Então, também. são essas 3 frutas mesmo, tá certo, né? Então, exatamente. é o kiwi, a uva e a banana, só que umas 2 horas antes de você dormir, senão você vai ficar acordado. E o kiwi seriam uns 2 kiwis, mais ou menos. 2 kiwis, mais ou menos, para você ter o estímulo da melatonina para você poder dormir tranquilamente. É legal que o kiwi não é tão calórico. Quem tá não. A banana aí, já é, né? A banana já é um pouquinho, né? Beleza, então. Bom. E o chá de mulungu, né? Não sei se o senhor conhece. Chá de mulungu com melissa, né? Então, às vezes, quem uma hora antes, mais ou menos, né? Porque que a gente falou... Isso, uma horinha antes, faz o chazinho e já ajuda, depois já vai dormir. Exatamente, porque ajuda porque dilata também. Um sono mais prolongado, né? Um sono mais... Tudo que a gente falou, gente, aí, porque o sono mal dormido, realmente, você não dormir direito, o corpo vai responder, né? Porque vai começar a aumentar o cortisol, e aí, em vez de você ter uma queima de gordura, não, você vai ter um acúmulo de glicose, e aí você vai estocando energia e você vai ficar gordo realmente, né? Bom, Pri, obrigado pela sua ajuda aqui. Eu acho que foi muito legal a sua presença. Eu acho que o pessoal gostou aqui. A gente chegou a ter 88 pessoas aqui no nosso chat. Olha que bacana. Muito legal. Então, eu agradeço o pessoal aqui. Mais um webinar que a gente terminou. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode procurar nós da Alper, está aqui. Tá? Obrigado pela sua presença também, Pri. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço todos vocês que participaram, o grupo da Alper aí. Você tem Instagram para passar para o pessoal aí? Pode passar para o pessoal começar a procurar você. Tenho, é Priscila Polimene, pode me seguir lá, tá? O meu e-mail é o pritpolimene@gmail.com. Que você vai ter as dicas para o pessoal, né? Isso, qualquer dúvida podem me mandar. Tá, joia, então. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigado, até a próxima webinar, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, doutor.